Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu comentarei aqui brevemente esse caso do Gugu e do direito de família, os artigos que eu vejo que se aplicariam a essa situação. De forma nenhuma, eu farei aqui um julgamento do caso, porque este julgamento será feito pelos magistrados de primeira, segunda instância até o STJ. Então, não sou eu que direi se existe ali uma união estável entre a senhora Rose e o Gugu. E sim, eu darei a minha opinião pessoal com relação a este assunto, baseado no quê? Nos fatos, nas notícias, nas provas que eu pude acompanhar através dos noticiários até esse momento aqui do mês, né, de fevereiro de 2020. Então, eu falarei no primeiro momento da questão da união estável, porque tem muita gente que acaba tendo dúvidas com relação a este assunto, se existe uma união estável ou não no relacionamento, se é um namoro, quando um namoro pode virar uma união estável, e se também seria possível converter uma união estável num casamento, escolhendo ali um dos regimes de bens estabelecidos na nossa legislação. Já adianto que isso daí é perfeitamente possível de ser feito. Então, quando eu falo em união estável, eu tenho que me basear no artigo 1723 do Código Civil. Este artigo ele diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, também pode ser entre dois homens, entre duas mulheres, configurada, e aqui é que estão os requisitos que devem estar presentes na união estável. Então, convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o propósito de constituição de família. Então, em primeiro lugar, algumas pessoas têm dúvida com relação ao prazo. Eu preciso de 5 anos para estar caracterizado união estável, 2 anos? Não, não existe prazo. O que é necessário é que sejam preenchidos todos estes requisitos. Não basta, são 4 requisitos, não basta somente o preenchimento de um deles. Então, a convivência pública. O que é essa convivência pública? O casal deve se apresentar publicamente e não de uma maneira clandestina. Então, a meu ver, no caso do Gugu, ali não existia uma convivência pública. Eu, por exemplo, busquei no Google notícias sobre o casal Rose e Gugu, ou mesmo com aquele Thiago no passado, e não encontrei notícias nenhuma. Eu, sendo o Gugu uma pessoa pública, né, se ele tivesse a intenção de ter uma união estável com essas pessoas, a meu ver, então, para caracterizar-se ela, deveria haver perante o público essa demonstração. Então, a meu ver, esse requisito ele já não está preenchido no caso Gugu. Então, para as outras pessoas, é preciso que exista essa convivência pública. As pessoas vão apresentar um ou outro, um casal, digamos, marido e mulher. A mulher vai apresentar, olha, esse daqui é meu marido. O marido vai apresentar aquela pessoa, olha, essa daqui é minha mulher. Então, existe aí a intenção, a vontade da pessoa ter aquela ali como a sua esposa e a esposa ali ter aquela outra ali como seu marido. Esta questão é bastante importante. Então tem que ser respeitada aí a vontade desta pessoa. E diz aqui, contínua e duradoura. Como eu disse, não é necessário aquele prazo de 5 anos. É contínua, não são então, o que se diferencia? São os casinhos. Eu tive um caso ali com uma pessoa, depois eu tive um caso com uma outra, daí depois voltei com aquela. Aí não existe esta continuidade, porque houveram interrupções. Embora tenha havido uma duração, durou um determinado tempo, mas não existiu a continuidade. Então já faltou aí este requisito. E tem que ser também duradoura, não é um casinho ficar. Por exemplo, a pessoa fica com a outra e acabou engravidando. Tá? Teve filho. Então, filho por si só não caracteriza a união estável. Foi um ficar, não foi uma relação duradoura. Então, simplesmente o fato de ter filho por si só não caracteriza aí esta união estável. É importante também saber que
o fato ali de ter filho, embora possa ter havido uma relação duradoura, sem a intenção da pessoa, como diz aqui no final, de constituir uma família, não haverá união estável. Se fosse assim, eu diria que o Arnold Schwarzenegger, ele teria uma união estável, teria tido então uma união estável com a sua empregada, porque ele teve um filho com a empregada dele e depois a sua mulher acabou descobrindo da existência desse filho após 13 anos. Foi duradoura lá, porque foi a empregada doméstica que estava na casa dele. Então, foram ali, foi um longo período que a empregada esteve na casa dele. Uma relação foi duradoura? Foi. Mas eu não posso dizer que ali havia também o ânimos, a vontade dele de constituir uma família. E também o fato de morar na casa da outra pessoa também por si só não caracteriza a união estável. Quantos não são os casais aí, namorados que vão morar juntos? Mas eles não têm intenção de constituir uma família, não aparecem publicamente como marido e mulher, aparecem como namorados. Esse daqui é meu namorado, esse daqui é meu namorado. Então, aparecem desta forma. Então aí falta um outro requisito. Mais uma questão também aí importante, e nas palestras que eu proferia presencialmente, hoje as palestras são proferidas de forma virtual, eu dizia, olha, se a pessoa quer evitar, o que eu vou fazer para evitar então aí uma união estável? Um contrato de namoro? Não serve para nada, porque se forem preenchidos esses requisitos, o que interessa ali não é a formalidade, o que interessa é a situação real. Se forem preenchidos os requisitos, embora tenha um contrato de namoro, vai ficar caracterizada ali a união estável. O que adianta a pessoa ter um contrato dizendo que é namorada e apresentar a outra como marido e mulher dela? Não vai adiantar nada. O que importa aqui então é a realidade. Só que o interessante de saber é que, e mesmo se aplica aqui no caso do Gugu, para que exista união estável não pode haver bigamia. Então nas palestras eu dizia, olha, um mecanismo de prevenção é a pessoa não ter uma só, tem que ter mais do que uma. Qual que é o problema de ter mais que uma? No máximo ia pagar o que? Sendo um namoro, né? No máximo seria condenado por danos morais, mas jamais teria um reconhecimento de uma união estável. E existe algum dever de fidelidade em fazer isso daí? Claro que não, não existe nenhum. Então a pessoa pode ter quantos namorados, quantas namoradas ela quiser, e isso daí não vai demonstrar que existe união estável. Não vai adiantar uma dessas depois dizer, olha, eu tinha uma união estável, porque a pessoa tinha mais 3 namorados, 2 namoradas, 2 namorados, cada uma delas. Então isso daí acaba desconstituindo essa possibilidade de ter sido, de ser caracterizada a união estável, como no caso do Gugu, já apareceu lá o Thiago agora dizendo também que quer receber herança. Todo mundo quer agora o dinheiro. E sente ali que tinha uma união estável. Então não pode haver bigamia. Já tinha os dois ali dizendo agora que havia bigamia. O Thiago é claro que não podia ter um filho genético ali, natural, com o Gugu. E não teve. Teve somente ali a Rosemary, mas o fato de não ter filho também não quer dizer que não possa existir união estável, porque quantos não são os casais que não têm filhos e existe união estável? Então o filho não é uma condição essencial para que esteja caracterizada esta união estável. E eu vou comentar agora aqui 2 julgados dos tribunais, mas antes eu digo para vocês o seguinte, eu não posso ter 2 uniões estáveis ao mesmo tempo. Então se uma pessoa estava casada, ela primeiro tem que estar separada de fato ou divorciada para ela poder ter e ser caracterizada uma nova união estável. Ou se ela tinha uma união estável anteriormente, ela tem que acabar aquela união estável para ter uma próxima. Mas quando que eu vou saber quando acabou ou não? Olha, eu digo para vocês, uma situação bem complicada, depende da análise de provas e de fatos. Então, para a pessoa evitar esse tipo de problema, o que ela vai fazer? Ela vai buscar regularizar a situação, como eu já explicarei aqui para frente.